Fala pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Quero trazer 4 notícias muito importantes aqui para nós. Infelizmente, a inflação está aí na porta do mais pobre, do trabalhador. Nós sabíamos que mais cedo ou mais tarde as consequências viriam e chegaram. Infelizmente, com esse tarifaço, com essas bravatas do governo daqui, com essa irresponsabilidade, com um monte de coisa acontecendo, quem ia sofrer no final das contas? Era o governo federal? Claro que não. Quem ia sofrer no final das contas é você que tem que levantar cedo todos os dias para ir trabalhar, para pagar imposto e mais imposto. E agora, com a inflação, a alta dos alimentos, pronto. Aí é que as coisas vão piorar. Quero também trazer outra notícia aqui do que o Nicolás Maduro, desaforadinho, está peitando o presidente dos Estados Unidos. Venga por mim! Aqui lo espero en Miraflores! No se tarde en llegar, cobarde! Venga por mim, cobarde! Será que ele tem essa moral toda para peitar o presidente dos Estados Unidos e isso ficar para lá? O Donald Trump vai ver esse desaforo e vai deixar para lá? Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Também a Rede Globo, veja só, aquele canal, aquela emissora que sempre defendeu o Lula e o Alexandre de Moraes, um integrante, um jornalista da Rede Globo, desceu a lenha nas arbitrariedades de Alexandre de Moraes. Pessoal, essas e outras notícias eu quero trazer aqui para nos atualizar, algumas coisas que estão acontecendo e vamos comentar essas situações que, infelizmente, quem sofre é o mais pobre. Antes de irmos para as notícias aqui, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha. Se não tiver inscrito aqui no canal, inscreva-se. Bora comentar esse primeiro assunto que é a alta dos alimentos. Nós, eu, você, trabalhador, vamos pagar a conta. Não é brincadeira não, né? Já não basta nós pagar imposto e mais imposto. E agora, mais inflação nas nossas costas. É inacreditável. Vamos ver aqui essa matéria da CNN falando sobre esse assunto. Bora lá. Atenção para a informação que acaba de chegar, acaba de sair a inflação do mês de julho. O IPCA, inflação, aquilo que rouba o nosso poder de compra, que quando está alto a gente sai do supermercado com a ideia de que a gente compra cada vez menos. Então, o IPCA subiu para 0,26% após alta de 0,24% no mês anterior. O dado foi divulgado agora, neste momento, pelo IBGE. Foi 0,26 e é importante que a gente te conte qual que era a expectativa do mercado. Essa galera que trabalha todos os dias com os números, analisando o nosso Brasilzão para compreender a quantas anda a nossa inflação. O dado é de 0,26, a expectativa do mercado era de 0,37. Então, inflação de julho veio abaixo das expectativas do mercado. 0,26 é a notícia, a expectativa era 0,37. Em 12 meses, quando a gente soma deste mês anunciado para os 12 meses anteriores, a inflação ficou em 5,23. Já, inclusive, a gente vai te contar quais são os setores que puxaram esse dado, como é que está se movimentando a economia brasileira. Eu falei aqui que no acumulado está em 5,23, lembrando que existe uma meta de inflação. Para que exista uma saúde econômica em nosso país, existe uma meta. A meta é de 3,5%. Aí tem uma banda que joga esse dado um pouco para cima, um pouco para baixo, tudo mais, mas tudo que fica ali em torno de 3,5%. 5,23 é fora da meta. Resumindo para nós que não estamos por dentro, que não somos economistas e também não precisamos saber disso. O que nós precisamos saber é que nós vamos pagar mais caro no mercado. É isso que nós sabemos. Não adianta vir com essas explicações, porque agora que o economista Haddad, né, o ministro da Fazenda, ele vai vir dizer aí, vai dar suas entrevistas e aí ele vai explicar. Não adianta vir com essa conversa difícil para a população mais simples. Você tem que ser realista e verdadeiro em dizer, pessoal, o salário de vocês ainda continua a mesma coisa, mas só que os alimentos, como mensalmente ou semanalmente, quem sabe até todos os dias aumentam 10 centavos, vai continuar mais caro. Vocês vão pagar mais caro. A picanha, pessoal, infelizmente vamos ter que cancelar. A promessa da picanha não vai dar certo.
troquem aí picanha por ovo, o ovo ficou mais caro, troca aí por outra coisa, inventa alguma coisa, faz dieta, come verdura, até as verduras tá caro, né? Mas vai ficar tudo mais caro. Essa é a realidade. Eles têm que vir com uma linguagem fácil para o povo entender. Eu falo isso não da jornalista aqui porque ela está trazendo apenas a matéria aí, mas é na linguagem simples. O salário continua a mesma coisa e os alimentos sobem mais. Aí isso causa um impacto? Claro que causa. Se mal dá para viver, não dá, aliás, mal não dá para viver com o salário mínimo. Ninguém vive com o salário mínimo. Nas condições aqui do nosso Brasil, onde nós paga água, luz, internet, coloca crédito no celular, tem que comprar um remédio, se tiver carro... Meu Deus do céu, se tiver carro ou moto, quem é que vive com um salário mínimo? Ninguém. Se tiver um aluguel, um sapato, uma sandália. Então, veja, alimentação. O salário continua a mesma coisa. Se o salário subisse de acordo com a alta dos alimentos, tá aí. Nós até olharia assim e dizer, dá para compensar. Agora, do jeito... É de ano em ano para subir o salário. E quando sobra é R$80, R$50, é uma mixaria. Mas mensalmente você vai no supermercado, sobe tudo. Se você comprava com R$200 esse mês, as compras da semana, se você for mês que vem ou semana que vem, você já tem que levar 250 para trazer as mesmas coisas. Daqui um mês, você vai comprar as mesmas coisas que o mês passado, você vai ter que levar 300. Daqui a 2 meses, vai ter que levar 350, 400. É assim, essa é a realidade. Não, mas o que importa é que Lula governa para os mais pobres. O que importa é que Lula quer cobrar a taxa dos mais ricos, imposto dos mais ricos e não cobrar dos mais pobres. Os mais pobres é que estão se ferrando. Será que o povo não enxerga isso, não? Ou eu não vou nem dizer o povo, mas será que o governo não enxerga isso? Que no final das contas, os mais pobres é que está sofrendo as consequências. Em vez de diminuir imposto, cobra mais imposto. Como é que vai a classe mais pobre? E é porque a ministra Simone Tebet disse que o Brasil saiu do mapa da fome. Eu não entendo como é que nós saímos do mapa da fome e os alimentos ficam mais caros, fica mais difícil ainda para comprar alimentação. Como é que nós saímos do mapa da fome desse jeito? Não, mas para a ministra Simone Tebet, nós saímos do mapa da fome. É inacreditável. Tinha que ser governo, né? Claro que nós sabemos que essa tarifa dos Estados Unidos pode causar impacto aqui no Brasil, com certeza, né? A exportação pode diminuir, tem tudo isso, tem toda essa logística. Mas lá, quando nós vamos olhar a culpa disso tudo, o PT diz que é do Eduardo Bolsonaro, que está lá no ouvido de Donald Trump conversando besteira. Mas será que as verbalizações, as falas, as palavras do presidente contra o dólar não causou esse impacto, não? Será que o presidente do Brasil se posicionando do jeito que está se posicionando, não está causando esse impacto? Será que esse presidente daqui se aliando com outros países e não se aliando com os Estados Unidos, será que não está causando esse impacto? Ah, não, é o Eduardo Bolsonaro, a conversinha é essa. E o mais pobre não quer saber se é Eduardo Bolsonaro, não quer saber se o Trump, não quer saber se é a China. O mais pobre quer saber, eu preciso do meu salário, eu preciso trabalhar, eu preciso colocar o pão dentro de casa. É só isso. Essa briguinha de vocês aí, o povo sofre as consequências por causa dessa irresponsabilidade que o governo, né, fica transferindo, porque eles não aceitam, eles não recebem. E eles também não dizem, não faz uma autoculpa, um exame para dizer, será que é nós que estamos errando? Não, eles querem transferir a culpa para os outros. E se o Lula estiver crescendo nas pesquisas, culpando os outros, aí é que ele vai deixar a carruagem andar do jeito que está, quebrado, enferrujado, desemprego, inflação, aí ele vai deixar, porque ele quer se reeleger. Essa é a triste realidade.
Agora, pessoal, quero falar desse desaforado aqui, rapidinho, veja só. E aí as consequências a gente vai te contando, viu? 30... Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. Olha o que o Maduro, né? Maduro aqui, ó. Maduro desafia Trump após oferta de 50 milhões por sua captura. Um bom dinheiro, né? Mas, veja só, o autoritarismo. Sabe de quem esse rapaz é amigo? Ele é amigo do presidente do Brasil. Isso não é novidade para ninguém. Veja com quem Lula está aliado. Com um ditador em que o povo do país dele passa fome. Lá não existe, não, lá o povo passa fome. Lá o povo não tem trabalho. Lá o povo, muitas pessoas comem lixo. E o presidente daqui está aliado com esse tipo de pessoa. E recebeu ele aqui no Brasil, sabe? Como chefe de Estado. Recebeu ele aqui como um presidente da Venezuela. E não critica o povo, né? O presidente daqui que se importa. Não, é que o presidente daqui se importa com a fome dos outros países, com a pobreza, mas não diz nada com a Venezuela, com os venezuelanos, ele não fala nada, não tem uma fala de Lula contra essa tirania desse senhor aqui, o Nicolás Maduro, contra o povo de lá. Não, o Lula, ele só se importa em criticar Israel, Estados Unidos, essas democracias. Ucrânia, aí sim, mas o pessoal da Venezuela, o povo da Venezuela, não, ele não tá nem aí. Infelizmente. E é amigo desse ditador aqui. Veja, então, é por isso que, às vezes, o Brasil sofre as consequências de outros países, a exemplo dos Estados Unidos, com essa tarifa. Eu sei que essa tarifa o Trump colocou em vários países, sim, claro. Mas aqui ele viu tanto um presidente que não tem apreço à democracia, que está aliando com países ditatoriais, como uma perseguição política também, porque essa aqui é a realidade. Então, juntou tudo dentro de um bojo só e disse, vai tarifa para vocês aí. E aqui o povo brasileiro, repito, os mais pobres é que sofre as consequências. Essa é a triste realidade. Venga por mim, cobarde! O Alexandre Moraes. Agora vamos ver o Demétrio descendo o pau no Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes que está aqui defendendo a democracia, o Alexandre de Moraes que é o homem, sabe, que salvou o Brasil da tirania de Bolsonaro. Então tudo ele está fazendo baseado na lei e na Constituição. Mas bora ver se o Demétrio concorda com a tirania de Alexandre de Moraes. Moraes preferiu fazer cautelares menores, mas incluiu nessas cautelares menores algo que não tem nenhuma sustentação jurídica, que é a proibição de uso de redes sociais. Olha só o que o Demétrio falou. O Alexandre de Moraes, ele tomou uma decisão que não tem sustentação jurídica. Mas, peraí, ele não é um juiz do Supremo Tribunal Federal? O Alexandre de Moraes não é um ministro da corte mais alta do Brasil? Como ele pode, então, tomar uma decisão que não tem base, não tem embasamento jurídico? No mínimo era para ser impedido. No mínimo era para ser os outros ministros olhar e dizer: Ô Alexandre, o que é que tu tá fazendo? Hã? Tu tá lendo um gibi para julgar Bolsonaro? Tu tá lendo revista, tá assistindo novela, tá assistindo algum filme, algum seriado, alguma coisa para julgar Bolsonaro baseado no achismo, no que tu acha, no que tu pensa, tu cria a lei e diz, essa lei aqui eu vou aplicar contra o Bolsonaro. É isso que tu tá fazendo, né? Só pode impedir o Bolsonaro de usar as redes sociais baseado no quê? Impedir o pai de falar com o filho baseado no quê? Onde foi que ele foi buscar isso aí? E, não, mas tá tudo bem com a conivência dos outros. Defendendo a democracia é o que importa.
E é porque falam que aqui há a liberdade de expressão, a democracia, o direito de ir e vir, a ampla defesa, né? Essa é a narrativa que alguns defendem, né? Infelizmente, até o presidente do Senado Federal olha para essas arbitrariedades e tá tudo bem, ele tá agindo dentro da Constituição. Não tá. Não preciso, eu não fiz nada de direito, não conheço nada de direito, mas eu só olho as ações e digo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso aí. Isso não tem sustentação, porque só teria sustentação se o uso de redes sociais pudesse ameaçar a integridade do processo. Mas não pode. Todas as testemunhas já foram ouvidas. Não há júri popular para ser intimidado. Os juízes do Supremo não serão intimidados por postagens de Jair Bolsonaro. Até mesmo réus condenados têm o direito de dar entrevistas e ter essas entrevistas replicadas em redes sociais. Mas o problema de Alexandre de Moraes é que ele não quer ninguém o contrariando. Essa é que é a verdade. O Bolsonaro, ele estava fazendo algumas postagens das arbitrariedades de Alexandre de Moraes. Eu tenho certeza que Alexandre de Moraes, não sei, né, mas olhou assim o telefone e disse, oxe, Bolsonaro me criticando, dizendo que eu estou agindo de forma arbitrária. Peraí, vou censurar ele? E tá tudo bem, né? A censura aqui no Brasil tá tudo bem. Em favor da democracia, pode destruir a democracia para salvá-la. Parece que esse é o caminho que esse autoritário está seguindo e tá tudo bem. Aí vem um coerente, porque o Demétrio é um esquerdista, né? Mas é um esquerdista coerente. Coerente. Enquanto os outros passam pano aí, tá defendendo que Alexandre de Moraes está agindo dentro do rito do processo legal, tá aqui o Demétrio dizendo, não, isso não tem nada a ver. Não tem base de nada. Ele está fazendo de forma arbitrária. É inacreditável. Quando Alexandre de Moraes adota essa medida, é a sua obsessão pela censura de redes sociais, ele permite um pretexto eficaz para os bolsonaristas. E nós estamos agora no campo desse pretexto eficaz. Ou seja, depois que os bolsonaristas tiveram que se encolher diante da tarifa de Trump, aparecendo como aliados de uma potência estrangeira que prejudica o Brasil inteiro, agora eles conseguem uma nova narrativa e vão à ofensiva, porque é uma narrativa boa. Pois é, né? Essa é a triste realidade. E eu quero trazer mais esse último assunto aqui, pessoal, porque o chumbo grosso, como diz aqui nessa matéria da CNN, tá vindo aí. Os ministros já estão de perna bamba, o Moraes, né, já tá com as contas bloqueadas. E os Estados Unidos estão monitorando os ministros do Supremo Tribunal Federal. E não só ministros, mas todos aqueles que passarem a mão na cabeça de Alexandre de Moraes, que concordarem, que forem coniventes, todos esses aí estão na mira de de Donald Trump. Então, veja só, o Barroso já está com aquela conversinha querendo deixar o Supremo Tribunal Federal antes do tempo. O filho do Barroso disse que não vai voltar para os Estados Unidos. A mulher do carequinha que está fazendo o julgamento do Brasil, o imperador do Brasil, Alexandre de Moraes, também já está na mira. Gilmar Mendes é outro que está dançando também. Agora o Fux está escapando, o André Mendonça também, o Nunes Marques também, mas os outros são todos coniventes com as arbitrariedades de Alexandre de Moraes e todos têm que pagar e sofrer as consequências das suas arbitrariedades e por deixarem a corda solta. Aí Alexandre, não sei, é minhas conjecturas. Alexandre de Moraes diz, eu vou censurar, e os outros, vai Alexandre, vai em paz, nós te damos cobertura. É um protegendo o outro ali, não tem quem julgue, não tem quem critique, ninguém pode falar nada da Suprema Corte. Eles é que tomam a decisão suprema, porque eles dão a decisão suprema. O que eles falam tem que ser acatado. Eu posso errar e sofrer as consequências. Agora, eles erram e não dá em nada. Não dá em nada. Infelizmente. Bora ver essa matéria aqui. O governo dos Estados Unidos estão
com o mapeamento de todos os escritórios de advocacia de familiares de ministros do Supremo. Eu estou falando de filhos, esposas, cônjuges, parentes próximos. Eita, parece que o negócio pesou mesmo. Se fosse só os ministros, já era pesado. Ministros e esposa, mais pesado ainda. Ministros, esposa e filhos. E parentes. Primo, tio, sobrinho. Vai tudo, vai dançar, é tudo. Por causa de um, todo mundo paga. É a lei da semeadura, né? E não é só isso. Os institutos de ensino e pesquisa ligados aos próprios ministros do STF também estão na mira. Do que a gente está falando? Por exemplo, ministro Gilmar Mendes, que é o mais antigo do STF em atividade, ele é fundador do IDP, que é um instituto de ensino, a gente chama de faculdade, tem sede aqui em Brasília, tem curso de Direito, tem curso tanto de pós-graduação como de graduação. E por quê? Por que está mapeando? Porque o governo dos Estados Unidos está mapeando tanto escritórios de advocacia de familiares de ministros do Supremo e institutos também privados de ministros do Supremo. Qual que é a ideia? O objetivo é mapear possíveis ligações financeiras dos ministros, para o caso de a gestão Trump decidir aplicar a lei Magnitsky em mais algum ministro. Coisa boa. Agora eu pergunto, para que esse pessoal tem instituto? Instituto de Direito, Instituto de Ensino, uns têm um instituto disso para ir lá dar palestra de direito constitucional, liberdade de expressão. Para que essa palhaçada toda? Para que essa fantasia, essa máscara, para dizer que são autoridades, para dizer que conhece do assunto, para dizer, veja só, o ministro do Supremo está indo aí se apresentar. Aí vai lá, ele todo bonitinho, né, com a sua autoridade toda, falar de liberdade de expressão, democracia. Para que eles vão fazer isso? Se eles rasgam todo dia aquilo que eles dizem. Eles falam de democracia, é muito bonito ouvir eles falando isso, mas na prática não tem democracia nenhuma. Porque eles não querem deixar um lado se expressar. Ninguém pode falar daquelas caixinhas. Não, se tivesse liberdade mesmo de expressão, se fosse uma democracia, nós poderíamos criticar. Mas tem as consequências se criticar. Lógico, quem levanta falso, por exemplo, se eu julgar você e levantar um falso contra você, você pode me processar. E aí eu tenho que provar. Aí nós vamos para o julgamento e aí eu digo, eu provo que você pegou isso de mim. Aí se eu tiver a prova, beleza, eu ganho. Se eu não tiver prova, você pode me processar e eu te indenizar, coisa desse tipo. E tá tudo bem. Mas não, aqui dentro do Brasil não pode. Se eu falar de umas caixinhas, não pode falar delas. Não pode falar que elas são intocáveis, elas são santas, elas são a suprema caixa, elas são inequívocas, elas são inerrantes, elas são supremas, elas são a soberania do nosso Brasil. Não pode falar daquelas caixas mágicas. Se eu disser, pode ser que aconteça que ela dê um erro, pode. Não, erra o homem, ela não erra. Então para esses ministros é isso. Então eu falo as caixinhas porque eu não quero nem usar o nome, vai que, né? A minha opinião. Não, mas a sua opinião é crime. Você não pode. Você não tem liberdade. Daqui um dia eu não vou nem poder pensar. Vão criar uma lei, o Supremo vai dizer uma diretriz, uma lei, vão fazer alguma coisa que dizer, você está pensando no quê? Não, eu estou pensando, sabe, eu pensei assim... alguma coisa assim contra aquela pessoa, não gostei daquela pessoa, eu pensei algo assim, bem atroz com ela. Prisão em flagrante. Porque eu não fiz nada? Não, você pensou em fazer. Então veja só, se você pensar em fazer alguma coisa e se arrepender e não fazer, só o fato de você pensar, isso já pode ser considerado crime. Isso pode acontecer. É igual o golpe. O golpe, né, que estão sustentando até hoje.
Não teve golpe, não teve exército, não teve nada. Mas conversaram sobre esse assunto. Foi falar nesse assunto. Ah, não, vocês planejaram. Sim, mas efetuou alguma coisa? Não. Ah, mas só o fato de planejar, meu filho, é prisão perpétua. Pô, por exemplo, eu tenho que dar esses exemplos assim pra gente se tocar. A pessoa planeja roubar. Vamos supor que a pessoa planejou roubar uma casa. Um bandido. Mas chegou, ele conjecturou, mas depois ele caiu em si. Mas rapaz, eu não vou não vale a pena não. Eu vou trabalhar, vou arrumar um emprego. E alguém descobriu que ele pensou fazer isso. Aí denuncia para a polícia. Aí a polícia vai e prende a pessoa. Viemos aqui te prender. Não, por quê? Porque você pensou em roubar uma casa. E você contou isso para alguém e ele te denunciou. E aí você vai ser preso, passar 10 anos preso porque você pensou, mas não fez, se arrependeu, mas só o fato de ter pensado e alguém ter denunciado, prisão. Esse é o caminho que nós estamos vendo aqui no Brasil. Infelizmente, essa é a triste realidade. Então, pessoal, era esse vídeo que eu queria trazer aqui para vocês. Alguns pensamentos meus, as minhas colocações. Não sou um jornalista profissional, nada disso. Eu apenas comento aquilo que eu vejo no nosso dia a dia que vai nos afetar e que nós estamos vendo. Todos os dias nós estamos sendo afetados. Essa aqui é a realidade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like. Curte, comenta, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.